Vamos agora dar boa noite pro mundo com Good Night World, onde temos a história aqui de uma família que na vida real eles querem se cair na porrada. Na verdade, eles nem se ligam um pro outro. E no joguinho, no Sword Art Online daquele mundo, eles são uma família feliz, só que eles não sabem que eles são da mesma família e a história começa nisso, sabe? De como o nosso protagonista é extremamente. ah, ele é tóxico, eu posso dizer assim? Ele é, meu Deus, esqueci a Ele é palavra. recluso. Recluso, isso. Hikikomori. E como a história começa através dessa perspectiva e como que isso vai acontecer ao longo do tempo. Eles vão se conhecer, tem aí alguns lances do mundo do joguinho online também, que parece que importam, então é um primeiro episódio meio esquisito. Eu pulei fora do barco e o Rafa falou que é uma obra de arte. Então, na real, eu já quero fazer o seguinte, porque essa review será com spoiler. Mas para você que é uma pessoa objetiva, que só quer saber o resultado final, ou se você é um babaca que se importa com o resultado, Que isso? é um anime ruim, mas recomendo, vá em paz. Para o resto de vocês que estão aqui pela jornada, me acompanha que eu vou explicar como esse anime é diferente. Porque, vamos lá. Quando ele foi anunciado, o que já me chamou a atenção foi justamente a premissa de que toda esse grupo de players é da mesma família, só que eles não sabem disso. Porém, também eles se odeiam. E no primeiro episódio eu já acho interessante, na real, como isso é apresentado, porque você olha no jogo, a direção faz muito trabalho de ter takes mais abertos, usa cores mais claras, sempre é um momento muito grandioso e feliz. E aí quando você sai pro mundo real, a primeira coisa que você tem é take fechado, a coisa fica muito mais escura. Tem até alguns takes mais desconfortáveis. Tem um que ele tá descendo as escadas, que parece que ele tá enquadrado como se fosse uma peça de teatro e você tá num cenário. Justamente porque é tudo ali ensaiado. Ele não. Aquilo pra ele já não é o mundo real. E quando eu vi isso, eu falei, cara, esse anime tem muita conversa. Eu até falei pro Thunder quando eu ainda tava assistindo que, dependendo do final, eu realmente ia falar pra Maurício assistir esse anime pra comentar comigo. Porque ele realmente traz essa conversa principal de não só de relações virtuais, mas também como esse social afeta a tua vida real, né? O seu mundo real. E ele tem muito comentário interessante sobre isso. Porque, por isso até que eu queria fazer uma review com mais spoiler, porque tem muitas ideias espalhadas em momentos específicos que eu falo, cara, isso é muito interessante. E quase todo momento da série eu falo, isso é muito interessante. Podia lapidar melhor, mas é muito interessante. Então vamos lá, você tem todo esse grupo de personagens, o Ichiro, o Ichi, é o nosso protagonista, ele é o personagem mais trabalhado aqui, e querendo ou não, é o que mais acaba sofrendo todo esse grande mar de crítica. Porque ele tem todo esse problema com a família, especificamente com o pai, inclusive, porque o pai é um ser muito perfeccionista e meio que trata a própria família como um programa de computador. Então, sabe quando você tá tentando programar e não dá certo, aí o computador dá errado, você dá um tapa no computador. Então, é literalmente assim que ele faz, só que troca o computador tomando tapa pela filha. Ah, tá. Mas ao mesmo tempo, você nota que tudo que ele vai apresentando, ou que vai tentando se guiar conforme o que ele quer fazer, recebe um carinho. E não é um carinho só de, muito bem, continue sendo meu escravo. Não, é realmente. Ele tá tentando tratar com um certo respeito. Quando o Ichiro, mais moleque, tenta aprender com o pai, ao mesmo tempo passar um tempo com o pai sobre programação, você nota que ele realmente estão passando um bom tempo. A direção capta bem isso e é bem a intenção do personagem.
Tanto que, inclusive, é muito cômico, porque no final é uma grande rejeição a esse pai que causou muitos problemas. Eu já falo, inclusive, quais são. Só que como ele aprendeu toda a programação com ele tem toda essa contextualização, inclusive, do Hello World, né? Bom, Olá Mundo, sobre como isso é aplicado em programação e como isso existe uma perspectiva pro acho que é Shiro o nome do pai, quanto a isso. E isso acabou se tornando um símbolo de conexão. Só que por conta desses problemas, o Ichiro tem ódio disso. Mas ao mesmo tempo ele não pode se desprender, porque é isso que o moldou. Tanto que ele usa as técnicas de programação e até de hack que o pai ensinou pra fazer algumas coisas na história. Então, ele odeia isso e quer que se exploda, chama tudo de merda. Inclusive, a senha dele no jogo é o Fuck You Word. Só que ao mesmo tempo ele usa isso porque não pode se desprender. Então ele tem que usar a mesma tonalidade, porque isso o define. E aí, quando eu olho esse tipo de coisa, eu falo, cara, por mais bobo que isso pareça ser, isso tá passando uma ideia. E o que mais me chama a atenção em Good Night World é justamente como ele é um anime torto, ele é um anime quebrado. Sim, eu já falo sobre isso. Mas ele é muito diferente do anime ruim que a gente tem. Porque quando você fala anime ruim da temporada, eu penso anime criminoso tipo Mushoku, ou Joto Kenkun. Ou o anime que é só extremamente incompetente e platinuante. Ou o anime que nem tenta, tipo os Isekai da vida. Quando eu vejo um anime tentando falar alguma coisa, eu falo, beleza, você tem minha atenção. O que você quer? E tanto que ele vai muito pra uma perspectiva de Kado e Babylon, do que de fato a perspectiva de anime ruim anterior que eu comentei. E a partir daí você vai começando a ter inúmeras perspectivas sobre essa questão do social virtual, sobre como a gente hoje em dia está muito preso às redes e até como isso serve como um escape. É interessante como ele pega, por exemplo, o núcleo dos piratas e você tem uma pequena conversa deles sobre o fato de que, sim, eles são um PK, eles são chatos pra caralho no jogo, eles pilham e tal, mas realmente é uma coisa que o pessoal tá usando muito mais pra extravasar, porque um é professor e trabalha o tempo todo, o outro não tá conseguindo nada na vida, o outro tem que ter a imagem de um bom menino por conta da família, então ele não pode se expressar direito, ele usa o jogo pra isso. Então, você acaba tendo essas conversas legais. Só que é nos piratas, às vezes, que você já começa a notar um certo problema de Good Night World. Que é quando ele vai pro Battle Shonen. Cara, quando ele vai pro Battle Shonen é um negócio tão vergonhoso. É que o problema dos piratas é que tem um capitão? Não! Pô, se fosse lá o Luffy ainda tava bom. O problema dos piratas é que ele começa a dar a volta porque um dos caras lá acaba traindo o grupo. Porque, vamos lá, desde o início. Você tem a capitã, que é a Pico, e ela é uma criou o grupo dos piratas, mas por conta do Ichi. Porque ela queria que o Ichi entrasse pro grupo dela, porque ele também é PK e tal. Só que ele se recusa porque ele tá preferindo muito mais esse conforto familiar novo que ele tem do que ficar pilhando com ela. Só que um dos caras no grupo, ele... Vou chamar de Tsuda Kenjiro, foda-se, porque é o dublador. Ficou Tsuda Kenjiro. O Tsuda Kenjiro, ele quer enfrentar todo mundo. Ele quer, inclusive, destruir a família Kabane, que é, né, a família do Ichi, e conseguir dinheiro pra conseguir viver sem trabalhar. Porque ele tem todo, inclusive, um negócio que eu já falo, inclusive, eu acho meio paia. Mas qual que é o ponto? É extremamente corrido. E ao mesmo tempo que é extremamente corrido, ele ganha uma caricatura e uma clara não importância dentro da história. Porque mesmo que o personagem age de maneira extremamente séria e espalhafatosa, todo mundo olha só como, é só mais um player normal do dia a dia. Tipo, ao mesmo tempo eu vejo que essa intenção, porque existe claramente uma não preocupação com elementos do jogo em si. Então, tipo, se você morre, você só morre. Cortou a cabeça do Ichi, ele continua falando pelo chat, e aí ele sai e loga de novo, não tem problema. Uhum. Mas
é tratado de uma certa seriedade, ao mesmo tempo que isso não importa. E de fato não, porque a história começa a focar em outros pontos. Que é justamente esse estudo de personagens sobre essas relações dentro da internet. Que daí eu já quero entrar num negócio interessante. Muito se comenta que o melhor episódio dessa série é o 6º. Eu já falo por quê, porque esse é um episódio interessante de escrever. Mas eu acho melhor o 3º. Que é justamente o episódio onde meio que as coisas... Tanto tem esse flashback do pai e do filho que eu falei, quanto você já tem essa perspectiva que o Witch começa a descobrir que a família dele tá no jogo. Que o irmão acaba morrendo lá no jogo. Só que ele... Como eles usam aqueles óculos VR, Saô da vida, o óculos dá um defeito e explode. Eita. E aí o irmão vai pro hospital, e quando ele olha... Cara, é uma cena tão desconfortável, num bom sentido, porque ele desloga, fala, ô, que merda, o cara morreu, não sei o que, e de repente, irmão, falando bem rouco, bem baixo, inclusive ótimas interpretações no japonês, tá? Eu não ouvi dublado, mas o japonês eu achei todo mundo muito bem. E aí ele entra lá, o Azuma, o irmão mais novo, falando que ele não consegue mover o lado esquerdo do corpo, ou direito, não lembro agora, mas ele tá com dificuldade de se mover e é muito tenso. E aí você nota até a dificuldade do próprio Ichiro de não saber o que fazer. É bem intenso, é bem legal. E aí você tem toda essa conversa, porque ao mesmo tempo ele olha pra tela do computador e vê o nome do player. E aí ele começa a perguntar, caralho, é o cara do jogo. E ele, mesmo no hospital, eles começam a ter essa conversa. E eu gosto como é uma conversa que não é conversa. Porque eles não têm uma boa relação. Eu queria, inclusive, que isso fosse melhor explorado. Mais pra frente isso acaba não tendo tanto respaldo, mas de início eu acho super interessante como o Asuma rejeita essa ideia de ficar jogando, que acha desinteressante, só quer jogar por jogar. Mas claramente ele age de forma diferente dentro do jogo e dentro da vida real, só que ele trata aquilo com mais importância. É muito bom ver o Ichiro começando a ter essa reaproximação que não reaproxima muito do irmão, porque ele acaba tendo todo esse fator de culpa de acabar ignorando seus arredores. Sabe, novamente, as conversas sempre estão ali, sempre existem. É só uma questão de que ou a cena às vezes quebra, ou você tem um elemento, querendo ou não, como vocês tiveram no primeiro episódio, tem muito elemento. Tudo bem, claramente existem alguns que são mais e menos importantes. Mas você se pergunta, por que caralhos tem um moleque todo de branco, um bicho todo de preto, focados por quase 3 minutos na cena, sendo que na história, na teoria, é um bagulho familiar? Eu já falo disso. Mas aí a gente vai entrar... Isso tudo que eu falei até agora é um grande apanhado de 4 episódios, mais ou menos. Uhum. E a partir daí eu penso, cara, um anime é muito legal. Porque... existe muita conversa, estamos encaminhando para algum lugar. A partir do episódio 5, que é a tradição definitiva dos piratas, e o 6, que é o rolê da Pico, o negócio escalona de um jeito meio absurdo. Porque vamos lá, qual que é o episódio 6? A Pico tem todo o flashback, da qual ela é uma garota que também precisa ser perfeita, a mãe obriga ela a voltar em horário marcado para casa quando vai pra escola, ela não consegue ter amizade direito, e os poucos momentos onde ela tem alguma liberdade é quando ela tá no caminho de volta da escola para casa, e quando ela tem a capacidade de ir pro jogo. E nessa discussão, nessa vontade de se manter dentro da realidade, ou de se manter livre, que ela conhece o Witch no jogo. E ela vê todo esse cara Ed sendo PK e tal, e fala, nossa, ele tá fazendo o que quer e foda-se. É o que eu queria, porque eu não tenho a liberdade nem de passar na padaria na volta pra casa. Uhum. E é muito da hora o Geals. Me lembra até um negócio meio Sword Art Online, no arco no Modest Rosário, quando a Asuna tenta falar com a mãe, só que toda hora ela não consegue olhar pra mãe. Uhum. Porque ela não tem essa coragem pra desafiar. E meio que você tem isso de
começa olhando pra baixo, mas daí ela vai levantando a cabeça, vai olhando mais pra mãe, e você tem todo o peso em cima disso. É bem interessante esse estudo em cima dela, por mais que, quem ajudou o personagem é Ed. Mas aí que tá, às vezes, o grandioso Ed, o simplório, é algo que a gente sempre quer ter. Por isso que hoje em dia, inclusive, muito do que se diz é que essas figuras mais políticas maiores que estão ganhando destaque são sempre figuras que trazem soluções simples para problemas complexos. Por exemplo, o Trump. Como resolve os problemas de desemprego? Problemas de desemprego é imigrante. Coloca um dirt. E aí, quando você vê esses personagens, realmente, eu só queria ter essa simplicidade, e por isso que eu quero me prender no mundo real, cai aí uma ideia interessante em cima de todo desse pensamento. E aí vem o plot twist. A Pico Maya. Ela todas as memórias dela são tiradas da personagem que ela pensou mesmo, que existiu. Só que tudo que vem... Todas as memórias delas que vem depois desse estudo de memória são completamente geradas em cima do jogo, baseada na experiência dela. Então ela é uma IA extremamente avançada do pai dos moleques, inclusive, que acaba envolvendo-se em cima do grande plot dessa história. Qual é o grande plot dessa história? Você tem o Pássaro Negro nesse jogo. O Pássaro Negro é uma figura que ninguém sabe o que é. E é meio que baseado em várias IAs que estão dentro do jogo para se adaptar ao estilo de jogadores, ao pensamento, e criar... É quase que realmente um projeto Alicization, só que a base deles são pessoas reais. O projeto Alicization, então. O Fluctilight é isso. Mas é que tá, o Fluctilight, ele ainda é criado em cima de elementos criados do zero. Aqui não. Realmente, você pega... Por exemplo, eu pego a tua memória e aí você tem 2 Thunders. É que nem o Kirito no final. Você tem 2 Kiritos. O Kirito vivendo a vida no mundo real e o Kirito que cria uma nova consciência. É a mesma ideia. Só que aí você tem que desligar eles porque esse negócio tá dando defeito. E é isso que está fazendo os aparelhos explodirem. Nossa, então eles juntaram Sword Art Online com Dot Hack. Quase isso, a não ser no caso do Dot Hack, mas é Dot bem o caso Hack do Dot tem muito disso. Tem um conceito de vírus que destrói aparelho do mundo real. Destrói eletrônico do mundo real. Sim, as memórias vêm... Não é nem da irmã, é a filha de um funcionário aleatório. Mas isso que é um ponto interessante. Porque daí ele começa a falar justamente dessa ideia de identidade e tal. Só que daí a gente esquece isso. E porque a Pico é apagada. Só que ela não é apagada. O Pássaro Negro, que é uma IA baseada em todas essas, absorve todo esse sentimento e ele começa a fazer seus testes. Que testes são esses? Todo mundo que tá jogando aquele jogo foi infectado. Então todo mundo que tá atrás tem até uma recompensa pra quem derrotar o Pássaro Negro. Que inclusive é por isso que o pirata atrai, porque ele quer a recompensa. E aí a gente vai pra perspectiva desse pirata. Que é um cara que tenta se esforçar na vida, só que sempre houve essa expressão de que não é o suficiente. Tem um termo que usam quando ele tá na entrevista de emprego, que eu esqueci agora. Mas eu acho que era... Qual é a sua ambição além daqui, sabe? Além de você querer trabalhar pra nós, o que você planeja fazer além disso? Ele não tem perspectiva nenhuma. Por isso que daí, inclusive, ele volta nessa ideia de eu quero dinheiro. Por quê? Porque daí eu não preciso trabalhar. Eu não preciso me preocupar. Faz sentido. Só que daí a gente entra pro quê? Horror. Começa a girar toda uma cena de que o Pássaro Negro foi pro mundo real. Como? Calma, eu já explico. Meu Deus. Vai rolar isso aqui. Sim e não. Na real, não. E aí tem uma cena também muito boa, muito desconfortável, do cara olhando pra tela, pensando no que vai fazer, aí joga um take pra trás dele e o pássaro tá lá. Aí eles viram e o pássaro não tá mais lá. E aí você nota que é muito esse jogo de visão
e Pomba de Hitchcock de a gente sabe que essa criatura está ali, a gente não sabe o que ela vai fazer e o cara não tem noção nenhuma. E a gente, tipo, é impossível na teoria, né? Porque o pássaro negro é uma IA, certo? Uhum. Pois então, o que o pássaro negro faz? Ele pega todo mundo que foi infectado, ele pega parte dessa consciência e joga pra um outro plano. Não pergunte que plano é esse, eu não tenho a mínima ideia. E a partir de lá, ele começa a fazer experimentos. Que experimento é esse? Se você quer viver no mundo real, então você vai ter que se adaptar ao mundo real. Qual que é o primeiro teste que ele faz? Ele mata o cara repetidas vezes e revive com continue. E aí você vê esse personagem pegando fogo, sendo assassinado, sendo atropelado, num cenário real, porém, né, num ambiente virtual. E ele começa a quebrar. E aí dá o sintoma que todos que são infectados acabam tendo quando são expostos a isso, que é o seu cérebro começa a fritar e você começa a chorar sangue. Por isso que tem, inclusive, na imagem promocional, os personagens reais, ou com os olhos normais, e os personagens virtuais deles estão chorando sangue. Só que aqui é o contrário, né? Ele usa não um avatar, ele usa a pessoa real mesmo. Uhum. E é, assim, uma cena de horror muito da hora, sinceramente. Só que daí, vocês ouvindo isso, vocês devem estar se perguntando, Rafa, que caralho isso tem a ver com a parte que você comentou até agora? Uma boa pergunta, porque eles pulam pra isso. E sabe o pior? Tem isso, inclusive o Asuma tem esse elemento sendo afetado. É uma cena, inclusive, muito louca quando eles chegam no hospital, que ele já tava, e quando abrem a porta, ele, tendo convulsão, rasgou o travesseiro e tá olhando pra cima com chorando sangue, é muito tenso. Caraca. Só que depois ele meio que esquece isso, que aí quer fazer outra coisa. Eu já falo que coisa é essa, inclusive. Mas aí você já nota, pra mim, um dos principais problemas de Good Night World. Ele tem um problema muito sério de identidade. Uhum. Num sentido, não necessariamente de ele não sabe o que quer fazer. Pelo contrário, ele sabe muito bem o que ele quer fazer. E até o final eu digo que ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Porém, ele não sabe como ele quer ser. Ele não sabe se ele quer ser uma história de porradinha de jogo. Ele não sabe se ele quer ser uma história de drama familiar. Ele não sabe se quer ser uma história de horror. Todas girando em cima dessa questão do social e do virtual. Da realidade do virtual. Ele começa... É como se ele tivesse escrito a mesma história em gêneros diferentes. E ao invés de separar cenas específicas ou adaptar elas para um roteiro único, não, ele fez um grande Frankenstein. E aí, muitas cenas que você começa a olhar, a própria história da Pico mesmo olha e fala, tá, mas o que isso tem a ver com a família, gente? Que é o plot principal da história, na teoria. Só que na prática é o grande Pássaro Negro. E o Pássaro Negro, obviamente, é o cara de preto que tava acompanhando o moleque de branco. Mas é que tá, a partir daí você tem todo esse jogo interessante, porque o moleque de branco é realmente uma criança que não tem amigos e só tá jogando o jogo. E encontrou essa IA do Pássaro Negro, que antes não tinha forma, e ele brincando, ajudando a criar Avatar, criou uma forma pra ele, que é o Sasumata. Ele é um participante grande da política desse jogo, que é todo um grupo de players que tenta fazer o negócio ficar saudável, né? Não é bagunça. E quando a revelação acontece, a primeira coisa que ele faz é engolir todo mundo ali. E é muito legal que tem toda a reação básica de não quero ser perdido, não quero passar por isso e tal, mas tem uma que para e fala, ainda bem que estou me juntando com o jogo. Então, mais uma vez, ele traz essa perspectiva de que tem gente que realmente prefere viver no jogo, independente de bom ou ruim, porque talvez o mundo real seja péssimo, sabe? Você tem trabalhos, você tem cobranças, tem muita pressão, o mundo real sempre o trata com você fez tudo isso, mas não é o suficiente, você precisa fazer mais.
E você ter esse momento que, tudo que eu tenho que fazer é passar por essa tortura até ele me aprovar, beleza, eu prefiro, porque aqui pelo menos eu não tenho... aqui é mais casa pra mim do que o meu mundo real. Ele quis fazer tudo e não realizou bem uma única coisa. Pelo contrário, tem coisa que ele realizou bem. Eu acho que principalmente as cenas isoladas são muito interessantes. Que essa cena de horror, por exemplo, eu achei real boa. Se fosse num filme de terror próprio pra isso, eu falava, cara, cena do caralho. Só que você olha e começa a falar, beleza, você tem a conversa, mas as amarrações não faz muito sentido. Tipo, e é aí que entra o meu problema que eu falei, que pra mim o pior é quando ele vai pro Battle Shonen. Ou vai pro Overreact, como foi, por exemplo, o Kado, com o negócio da espada. E como resolve todos os problemas? Espada. Porque... Espada e Vale do Fim. Porque você tem uma sequência ali que é muito ruim. Essa é uma sequência meio bosta. Que o Asuma tá no hospital, e aí ele tem esse problema, e aí chega a assistente do pai dos meninos e fala, olha, a consciência tá preso num servidor fechado, você tem que tirar ele dali. Só que é um caminho que é de 1 para 1. Então se vai pra tirar uma pessoa dali, só um pode voltar. E aí fica essa tensão, o moleque vai se sacrificar pelo irmão ou não? Como ele vai se disputar isso? E aí faz a cena, e ele joga o moleque pra fora. E o Ichi fica. Exceto que não é o Ichi, é de novo uma consciência separada dele. Só que a forma como o texto acontece faz parecer que é realmente o próprio Ichi, ou da vida real, que vai ficar lá pra sempre. O que é mentira. E aí, beleza, você tá querendo falar dessa questão de indivíduo, então, como todas as IAs têm uma consciência, isso realmente seria praticamente jogar uma pessoa pra um suicídio, porque ali é um lugar de maluco. Só que pergunta, por que você fala como se fosse o Ichi? Pra gerar uma atenção desnecessária. Sabe, toda a atenção do garoto já seria o suficiente. Não, você quer forçar um drama extremamente exagerado. E fazer só uma pincelada depois de... Beleza, a gente acabou de jogar um ser vivo, um ser de consciência pra morte. E ele depois volta, mas eu já falo disso. E aí você tem todo esse exagero pra tentar criar um conflito. E eu falo, cara, não precisa, você já tá fluindo de uma maneira legal. Mantém, não mantém. Inclusive, você percebeu que eu não falei da mãe, né? Até agora. Você falou de tanta coisa que eu não sei mais o que falta ser falado. Então, ainda bastante coisa. Mas é que a mãe é extremamente escanteada nessa história. O que é louco, porque... eu vou já dar o contexto da família, o que aconteceu. O pai é um babaca. Ele é extremamente perfeccionista. E tudo que não funciona nos moldes dele, ele ou despreza ou trata com desdém. Era uma família de 3 filhos. O Ichiro, mais velho, e um par de gêmeos, que era o Asuma e a filha mais nova, a Aya. A Aya tinha muito problema com o pai. Só que teve um rolê que aconteceu. Numa volta da escola, ela esqueceu o caderno na escola. E só que era muito tarde. Como era muito tarde e ela só avisou em cima da hora, o pai ficou muito puto e falou: você vai buscar. Pô, mas você vai levar... Não, ela vai sozinha. A escola é 3 quadras daqui e tem guarda lá. Ela vai sozinha pra aprender a não causar problema pros outros. Então, ela foi. E realmente o guardião ficou esperando lá na porta. A mãe até fala, não, eu posso ir. Não, ela tem que ir sozinha. Ela foi e não voltou. Porque ela morreu por um assassino em série lá. Assassino da caixa, eu acho. E tem aí um negócio que eu acho extremamente jogado na dessa morte. Nunca falo dessa porra dessa assassino de caixa. Mas tem um elemento que eu acho muito da hora. Que é quando a morte acontece, o pai fica com uma cara séria e fala: não me arrependo, porque eu fiz ela tentar ganhar caráter e acabou morrendo. Foi uma fatalidade. Isso não é culpa minha. E aí, é a partir daí que nota, beleza, esse cara é um completo babaca. E realmente muito preso dentro desses ideais. Sabe, sua filha morreu. Muito triste, mas o problema não é meu. Nossa. A área é meio lenta. Eu, pra você me dar, nem sei que a área deve ser a mãe.
e o pai era desnecessariamente rigoroso. Mas esse é o ponto dessa crítica. Ele é um cara extremamente rigoroso. Pouco se importa com o status dos filhos. O que ele se importa é como os filhos se comportam a ele. Uhum. Até nessa aula de programador, como eles vão ser compilados e ser representados nesse programa que ele criou como família. Quando a filha morre, a mãe quebra de um jeito que, sem sacanagem, ela sai de casa com os pés descalços e não volta. Nesse momento você pensa, ela se suicidou. Não. Ela ficou presa em cybercafés. Tem até uma frase bem pesada que ela falou que ela tentou ficar em casa de algumas pessoas, mas agora não dá porque ninguém vai querer uma tiazona como ela. Se ela fosse mais nova, talvez. Uhum. E aí você chega nessa... mas ela volta de vez em quando, tá? Porque ela... obviamente, aquela casa tem que se cuidar de alguma forma, por mais que esteja toda detonada. E ela volta de vez em quando, principalmente pra falar com o It, porque é o único que ela consegue ter alguma conversa. E a partir daí rola um negócio interessante que vai culminar no final, que é... ela tem conversas muito artificiais. Mas você nota que é proposital, que ela só pergunta, você tá bem? Ah, que bom. Não briga com seu pai, hein? Tem até um momento onde ela traz comida pra ele e fala, esquente esse croquete por 3 minutos, vou embora. Ela fala exatamente essa frase 3 vezes. Uhum. De início eu até pensei, cara, o player bugou ou esse anime tá de sacanagem com a minha cara. Uhum. Mas quando você nota toda essa artificialidade dela, cria realmente uma dúvida. Será que ela tá fazendo isso aqui, tá fazendo porque é uma história mal feita? Ou será que ela está fazendo isso porque ela só quer manter essa relação superficial e manter a verdadeira família dela, que é a do jogo? Verdadeira, entre aspas, você entendeu? Uhum. Ou será que isso já não afeta o próprio It? Porque o It é o único momento que isso acontece, mas é um momento onde só tem ele e uma figura que ele nunca vê praticamente. Então meio que já começa a plantar essa dúvida. Será que o It também já tá afetado nisso? Uhum. E, assim, tem muita coisa pra ser dita. Eu juro, eu tô passando por pontos pensando, cara, dá pra falar disso, ou isso que ele fez bem, ou a forma que ele critica é interessante. E aí a gente entra pro arco final, que... qual que é o plano grande do Sasumata, o Pássaro Negro? Ele vai fazer isso em todo mundo do planeta, numa escala mundial. E isso acontece. Tipo, depois que a mãe aparece e tal, o pai também se reúne, todo mundo cai nesse servidor dele pra ser criado um novo ambiente pra ele. Que essa, inclusive, a ideia do molequinho, o Leon, que o Sasumata tá triste, ele é meu amigo, então eu vou criar um mundo pra ele. E ele traz todo mundo pra lá. Uhum. E aí começa a ter essa... definitivamente o grande choque final de real virtual, onde você tem um ambiente real, só que um monte de bichinho de jogo. Então você tem aquele bicho aquele zigzagoon de level 1 que aprende mordida, arrancou a tua perna com a mordida. E aí, beleza. Pô, mas por que isso tá acontecendo? Não me pergunta. Que daí você já tá pedindo demais, cara. Sem sacanagem, essa reta final toda foi o que eu falei no Twitter. Pô, você fez tanta coisa pra no final só ser uma bosta, né, meu querido? Porque aí ele abraça o Beroshonen de vez. E a coisa mais imbecil que você... Faça ter uma noção. Eles têm um plano pra derrotar o Pássaro Negro, que é praticamente corrompendo-o por dentro, com um hackeamento, um programa lá que o pai faz. Uhum. Só que eles estão num mundo meio virtual, então o que acontece? O pai se auto-hackeia, e ao se auto-hackear ele vira o pássaro branco pra contaminar o Pássaro Negro. É de uma vergonha, cara, que eu falei, velho, não precisava. Que coisa idiota, mano. É a espada tudo de novo. É o famoso, o que o cu tem a ver com a calça, rapaz? Exato. Tipo, beleza, até o negócio dos bichinhos aparecendo no mundo real, eu entendo, porque no mundo real, e você tem essa conversa real virtual.
Agora, o que tem a ver o cara virar o pássaro branco pra destruir o pássaro negro? Eu não tenho a mínima ideia. Aí, realmente, é uma coisa estúpida, imbecil do cara. Nossa, cara, tipo, você me contou 3, 4 histórias diferentes em uma história. Sim. E esse é um ponto, foi isso que eu falei. Ele sabe o que quer fazer porque todas essas histórias se correlacionam a essa conversa de social. Só que essa história não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, é um drama familiar, é um drama de IA, é um drama. É uma história de horror, é uma história de luta. Eu não sei o que essa história quer ser. E por ela também meio que não saber, todos os elementos acabam também nem tendo tanto peso. Na família, existem boas conversas, mas sinceramente, tem muito problema. Sabe, a Aya que morreu era irmã do Asuma, irmã gêmea. O Asuma pouco se importa com a morte da irmã. Quem tá claramente afetado é a mãe e o Ichi. E a mãe mal aparece. E aí, assim, a reta final tem uns elementos interessantes, principalmente com o pai, porque daí ele vai criando uma conversa do que ele realmente queria e tal. Ele compreendendo esse estado dele. Só que aí você pensa, cara, beleza, você trabalhou metade desse núcleo, faltou outro. Uhum. E assim, por mais que existam passagens, exista realmente essa dicotomia, eu não acho personagens, quase todos eu não acho ruins. Eu acho o pai um problema porque, spoiler, ele ganha um arco de redenção. Não só porque ele se sacrifica pra consumir o pássaro preto, porque vem aí o twist que eu achei mais idiota e desnecessário. O pássaro negro. Ele foi feito a partir de uma IA e de memórias do que se tinha. Uhum. Adivinha de quem eram as memórias? Dele mesmo, do pai. Da filha. Da filha! Da filha. E aí ele fala: você foi criado com um procedimento, pássaro negro. Seu nome é Aya. E ele fala, papai. E aí o pássaro negro sai da forma do Sasomata e vira a cara da filha. Eu falei, eu não acredito. É o famoso cringe pra caralho. Cringe pra caralho. Tem um comentário interessante que eu gosto mesmo. De que, pra você ver realmente como o pai é um escroto. Porque tudo isso aconteceu, ele cagou pra filha. Uhum. Mas pra se redimir, ele cria um elemento virtual pra dizer, olha só, agora você é um bom pai. Não, você não é. Inclusive, o que você fez foi jogar essa IA no meio do seu jogo, né, do lado do planeta, e deixou por isso mesmo, nem tocou na porra da IA. Então, bom você não é. Só que a história passa pano pra ele. Inclusive, a mãe, o único elemento trabalhado da mãe pra mim o pior, que ela olha pra tudo que o pai faz e fala, mas você tem que entender seu pai. Minha filha, não. Tipo, tudo que a história faz é mostrar que ele é um arrombado. E como a gente não tem a perspectiva da mãe pra entender por que ela defende tanto o pai, ela entende tanto ele, fica mais parecendo que é uma grande passação de pano e lição de moral. Não, né, gente? Vamos ter um pouco... Tipo, eu entendo suas mensagens, mas vamos ter também um pouquinho de consciência de que você não mostrou isso. Você não tá entendendo, o pai é o Endeavor, cara, pô. Cara, ele é pior que a Endeavor, porra. Ele matou a filha e falou, a culpa não é minha, caguei, jogou uma no virtual pra dizer, fui redimido, sou uma boa pessoa. Eu não, porra. Sim. Meu Deus do céu, cara. E aí rola o final. Inclusive, novamente o Battlefront se provando extremamente cringe, porque o Ichi vira a conta dele do jogo nesse mundo. Uhum. e vai enfrentar o Leon, que é uma criança, então ele tá espancando uma criança. E aí perde lá o Sasumata e a IA da filha, e o pai, porque como ele se conectou ao Patrão Negro, ele tem que morrer junto. Uhum. E acontece um negócio interessante. Que daí inclusive o pessoal falando, o final é uma merda. Eu acho o final uma merda, mas é o que veio antes. O segmento final eu acho que é interessante. Por quê? Se passou um tempo, na teoria todos voltaram ao normal. Uhum. E todo mundo voltou aos seus estados. Então, o Asuma, que é o filho mais novo, ele acabou herdando os negócios do pai. A mãe foi para uma clínica de reabilitação.
o Ichiro virou um programador, inclusive ele se juntou com a criança que ele espancou pra criar uma empresa de programação. E só que aí acontece um plot twist, que explicam porque o nome do jogo é Planet. Porque o jogo é baseado em lugares reais. E vai, inclusive, responde uma pergunta que na real eu achei uma boa jogada. Como que essa família conseguiu convenientemente se juntar num servidor gigantesco? Porque eles foram pro mesmo lugar que era o último que eles tiveram de memórias boas da família real, que era uma planície de Hokkaido, de um parque de Hokkaido. E todos foram pra lá e se conheceram. Okay. E aí, eu saí dessa amarração e falei, caralho, legal! Ok. Você só podia ter abordado isso antes, que isso foi muito do nada. Mata, inclusive, uma crítica forte que o Igor teve no primeiro episódio. É estupidamente conveniente. Sim. E aí que tá essa ideia, volta essa conversa, porque eles falam, pô, é a nossa planície, e parece que o terreno tá vendo, então a gente podia construir uma casa aqui. E aí trazer a mãe junto. Então parece até que foi tudo no final feliz, porque morreu uma galera e tal, mas, entre aspas, tudo se resolve, certo? Então, eu acho na real que esse final é bem... Como que é a palavra? Ele oculta uma certa tragédia. Porque o que acontece? Você tem... O Asuma fala que a mãe tá em reabilitação. Porém, você tem um take que a mãe tá na casa olhando pra um altar de funeral. E você não vê a foto. E aí o que acontece? Alguém atende a porta e a gente não sabe quem é. Porém, o que acontece? Tá lá o Asuma e o Ichiro vendo essa planície. E eles vão embora. Quando o Ichiro vira, ele vê um dragão. De relance. E aí pergunta, pô, o que você viu? Ele... eu vi uma merda qualquer. E ele grita. Nesse momento, a primeira coisa que eu pensei é... O Ichiro não saiu. É uma interpretação minha do final. Mas... O Ichiro não saiu. Ou melhor, ninguém ali saiu. Todo mundo tá preso nesse mundo, no mundo virtual de novo. Porque... Você tem principalmente um negócio que é bem interessante dele sempre fala merda. Realmente como uma forma de rejeição. Só que ele não sabe como rejeitar. Porque se você parar pra pensar, tirando a merda que o pai fez, ele não tem por que rejeitar o mundo. Mas ele rejeita porque ele tem muita pressão. Então ele empurra empurra isso tudo com medo. E no final, quando você tem a chance de mostrar você está preso nesse mundo, ele fala, é uma merda qualquer, eu aceito ficar preso nesse mundo. Então, pra mim, é um final extremamente pessimista. De que por mais que você tenha um ambiente agradável, um ambiente que te salve, não dá pra negar que aquilo não é um mundo real. Só que ao mesmo tempo, você prefere estar preso nesse mundo real que não te oferece nada, ou melhor, que te oferece uma utopia, do que o mundo real com as pessoas que realmente se importam. O que eu vejo daquele final é que a única que saiu foi a mãe. E todo mundo tá preso. Caramba. Ok. Assim, é um final, na moral, muito legal. Eu gostei dessa última cena em específico, eu gostei. Mas entra no que eu tô comentando no início. É uma cena que não parece ter nada a ver com o resto. Então, sinceramente, quando eu terminei de início, eu olhei, cara, isso parece final de Kado. Onde tudo se resolveu com porrada e acabou. Só que, sabe, é muito tosco. Você fica com um gosto tão amargo na boca que por mais que eu vejo que todas as conversas existam, é muito idiota. Tem, inclusive, um negócio que eu achei extremamente necessário, que o Ichi IA que eles criaram pra salvar o Asuma, quando ele tava prestes a se suicidar, ele encontra, sabe o quê? A IA da Pico. E aí eles ficam juntos naquele mundo que só tem eles dois. E eu falei, pra quê? Beleza, você tá criando um novo ambiente, mas pra quê? Só não precisava, cara. O final é mais merda. Cara, como o Ichiro falou, uma merda qualquer. Mas eu não consigo deixar de pensar que tem muita ideia ali. E não é só o de boa ideia Inferno tá cheio. Não, tem ideia aplicada.
muita ideia aplicada, mas não é amarrada. Então, faz parecer realmente que não só é uma história de problema de identidade e relações sociais, como a própria história tem problema de identidade e relações sociais. Porque a relação de personagem é uma bagunça. Porque a apresentação de história tem muita cena que fala, boa, mas o que isso tem a ver? Eu sinto uma pena enorme do diretor, cara, porque da produção ele é de longe o melhor aspecto. Uhum. Ele cria cenas muito tensas, ele sabe encontrar bem o tom da cena, olha só. E criar cenas um pouco mais diferentes, com bom enquadramento. Cara, é um cara bem talentoso. Inclusive, pelo que eu vi, ele fez uns episódios bons de Sabico e Hibisco. Só que assim, cara, ele tá muito refém de um material que não sabe pra onde ir. E aí você, inclusive, comba com um elemento de produção, tipo a trilha sonora, que eu não acho ruim, mas ela é muito mal utilizada. Parece a trilha de Jujutsu, inclusive. Tem momentos onde não tem nada a ver essa trilha de terror e eles colocam uma trilha de terror lá. Ou, pra mim, o pior aspecto, que é a fotografia. Jesus, como a coloração desse anime é horrorosa. Jesus, como não parece que os personagens estão em cena em nenhum momento. É muito ruim. Mas é aquilo. Vindo do Nas, era o que eu esperava. Tá até um pouco melhor de esperar, porque a direção é boa. Mas, nossa, cara, é um anime que sofre. Mas muito sofre. Que loucura, cara. É por isso que eu falei, para os objetivistas, para os chatos, esse anime é ruim. Porém, eu recomendo. Eu acho que é um anime que faz um mínimo, que é criar uma conversa. E diferente de Kada e Babylon, ele consegue ele não consegue, no caso, ele não se afasta dessa conversa, muito menos ele fala mal. A questão é, parece que essa conversa foi um trabalho de escola montado por 10 pessoas diferentes e todas juntaram pra apresentar. Que loucura. Então, tanto que o pessoal tá falando, é uma merda, acho que tirou leite de pedra. Cara, talvez. Mas eu vejo que é um anime que realmente tem muita conversa. E que talvez até o Maurício aqui pra falar dessa ambientação social e virtual seria mais interessante. Querendo ou não, a gente tá vivendo nisso agora, vocês estão ouvindo gente numa tela que tá numa call de Discord falando de anime por 7 horas a fim, ou se não mais. Então, isso mesmo já é um ponto que até o Good Night aborda. Só que eu não culpo ninguém que fala que achou uma bosta. Porque ele tá tirando pra tanto lado, ou melhor, tá dando tanto tiro com armas diferentes, que eu não sei qual é o tiro que acertou a porra do alvo. Eu acho que já tem o próprio valor dele, ele é ruim, mas é porque, como você falou, ele é diferente e tenta fazer algo próprio. Se ele erra tentando. Nossa, ele erra bastante tentando, inclusive. Tanto que, assim, como uma nota final, ele vai ganhar um 5 meu, mas esse 5 não é aquele 5 que eu falo de, não vou lembrar. É mais cara, você errou tanto, mas trouxe tanta conversa que o melhor saldo que eu posso te dar é esse. Até porque, querendo ou não, é uma série que a história em si talvez não valha de tanto, mas a conversa vale. Então ele não é uma completa perda de tempo. Como é que você vai passar uns bons momentos rindo por conta do pássaro branco e pássaro negro? Você vai. Faz sentido. Que interessante, cara, que interessante. Como você falou, vejo conversas. Era um anime pra ser conversado, de fato. Tanto que é um daqueles animes que eu olhava e falava, cara, dá pra você achar disso. Episódio por episódio, porque todo episódio tem contexto. Faz sentido. Tem tão pouco anime que fala sobre isso que quando tem e ele é esquisito, né? Ele não foi tão suficiente assim. Mas um 5 pra esse tipo de anime é justo. E é o que eu tô falando ultimamente. É uma experiência. É uma experiência. Ai,